Já vou te avisar antes que aconteça para você não ser pego de surpresa. Depois dessa mudança, que eu vou te explicar aqui no nosso bate-papo de hoje, vai acontecer uma coisa no Brasil. Então se prepara. A gente vai receber uma avalanche de gringos. Por exemplo, os trabalhadores americanos. Quando eles ficarem sabendo disso que a gente vai trocar ideia aqui, sabe o que vai acontecer? Eles vão correndo comprar uma passagem de ida apenas para o Brasil. E os japoneses? Pega todas as coisas, bota na mala, compra uma passagem aérea apenas de ida para terras brasileiras. Sabe por quê? Porque agora o nosso governo criou uma nova regra para beneficiar os trabalhadores, que vai tornar o Brasil irresistível no mundo inteiro. Presta atenção. O governo estabelece que trabalho aos domingos e feriados só será liberado após negociação com o sindicato. Só um minutinho. Eu já tô vendo na rua uma invasão. Não sei se tá acontecendo na tua rua aí também. Uma invasão de gringos. Tô vendo um monte de japonês e americano passando ali, ó. Agora já era. Essa invasão mundial dos trabalhadores do mundo inteiro agora vindo trabalhar aqui em terras brasileiras. Porque agora sim, eles vão se sentir protegidos. Que bom que tem essas regras trabalhistas do século passado. Que bom que tem esse governo esquerdista que coloca o sindicato como se fosse um deus. Vai me contando nos comentários enquanto você assiste o vídeo aí se a invasão tá acontecendo também na sua cidade. Enquanto você faz os relatos chocantes de invasão de trabalhadores gringos no Brasil, vou te explicar melhor essa nova regra aí que foi assinada pelo ministro do Trabalho do governo Lula, alterando uma portaria que estava em vigor do governo Bolsonaro. A partir de agora, setores do comércio e serviço não podem mais abrir aos domingos e feriados desde que o sindicato dê a sua bênção ou que os vereadores da cidade passem uma lei, que depois, é claro, tem que ter também junto a assinatura do prefeito, que permita o trabalho domingos e feriados. Eu vou explicar direitinho isso daqui pra você não entender errado e perceber a jabuticaba que nós criamos aqui, cara. Para trabalhar a partir de agora, nos domingos e nos feriados, só vai acontecer se o sindicato fala assim, ó, sim, eu permito que você trabalhe. Ou que os vereadores da cidade onde fica a empresa passarem uma lei lá na Câmara dos Vereadores, depois o prefeito fala, é verdade, eu assino aqui, concordo, tal, dizendo o quê? Dizendo que, sim, nós permitimos que você trabalhe. Então o governo Bolsonaro, o que ele tinha feito? Uma portaria dizendo que não era necessário que o empregador fosse pedir a bênção do sindicato ou que tivesse que esperar uma lei municipal, né, dependendo da boa vontade de vereadores e prefeitos, pra botar os caras pra trabalhar no feriado e no domingo, pô. Era só conversar com o funcionário e pronto. Se ele concordasse, era isso daí. E claro, sempre respeitando direito de folga, direito de férias, hora extra, adicionais e tal. É exatamente isso. Os trabalhadores não perdem os direitos. Tem que continuar respeitando todas as regrinhas. A única questão é que facilitava para o empregador e o empregado trocar uma ideia e falar, ó, vai trabalhar nesse domingo, vai trabalhar nesse feriado, não vai trabalhar nesse, enfim. E aí fica a grande pergunta, que inclusive você vai me ajudar a responder. Se antes você já tinha que respeitar todas as regras trabalhistas, a única coisa que mudava é que facilitava ali a comunicação empregado, empregador. Por que resolveram mudar isso agora? Meu caro, porque a partir dessa nova portaria, os empregadores ficam nas mãos de quem? Dos sindicatos. Ou ficam nas mãos dos vereadores e do prefeito da cidade, onde está localizada ali a empresa, o comércio, o varejo. E quais são os impactos dessa decisão maravilhosa para a economia brasileira? Em um momento que a economia precisa de um combustível, não me parece que seja a decisão mais adequada. Então, me parece que cria um problema, uma entrave, uma dificuldade que deverá ser enfrentada por setores que foram afetados por essa modificação. Por exemplo, mercados, supermercados, hipermercados, atacadões, farmácias, e aí vai a lista. Inclusive dá uma olhada aqui no que a Associação de Supermercados falou. A portaria do Ministério do Trabalho vai reduzir a atividade econômica e fechar postos de trabalho no setor supermercadista. A regra do governo é um cerco à manutenção e criação de empregos. O pessoal dos mercados falou que isso vai representar uma elevação significativa nos custos de mão de obra. Opa! Sabe o que isso significa em outras palavras, meu caro?
Quando tem aumento de custos no mercado, sabe o que eles fazem? Repassam no preço final. E quem que paga o preço final? Você. Não ficou só nesses caras, não. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas também acabou trazendo uma nota de repúdio. Falaram que a medida é burocrática, custosa, é um retrocesso frente aos avanços que a gente teve na legislação trabalhista que o Brasil viu nos últimos anos. E essa decisão do Ministério do Trabalho vai reduzir a atividade econômica, impactar negativamente no mercado de trabalho. Mais um falando que vai impactar a economia e vai afetar o mercado de trabalho, as vagas de emprego. Mais um se juntou à lista. Confederação do Comércio demonstra preocupação com mudanças no trabalho neste momento. Justamente que o Brasil necessita urgentemente de retomar a pujança na sua economia, medida desse porte pode comprometer o pleno exercício das atividades econômicas com prejuízo para todos. Mais um falando, vai pegar no calo da economia. Não precisa ser nenhum gênio da NASA, você não precisa ter um QI de Albert Einstein para chegar a essas conclusões. Só que, meu amigo, isso aqui é Brasil. Quem falou que esse negócio aqui segue alguma lógica, a não ser a lógica de interesses obscuros, de interesses por trás das cortinas, que a maioria dos brasileiros, não são todos, tem brasileiro ligado, que sabe muito bem o que eu estou falando, mas a maioria dos brasileiros sequer imagina que acontece. Quando eu falo esse tipo de coisa, você está ligado do que eu estou falando. Só que eu e você temos que compreender o seguinte: milhões de brasileiros não conseguem enxergar nas entrelinhas igual nós dois. E é por isso que esse tipo de coisa continua acontecendo dia após dia no Brasil. Porque nós aqui somos isso daqui, ó. Uma minoria ínfima, comparado à população brasileira como todo, bilhões e milhões e milhões de brasileiros. Que quando vê esse tipo de coisa, eles pensam assim, porra, que bom, o governo está cuidando de mim, ele não quer que eu trabalhe nos domingos e no feriados, a não ser que o sindicato que me protege diga que pode ou não pode. Só que quem tem um pouquinho de percepção mais aguçada, tem um pouquinho mais de senso crítico, sabe que esse tipo de medida faz o quê? Bota muito poder nas mãos dos sindicatos, sindicatos esses que foram um dos maiores apoiadores desse governo atual. Você vai encaixando uma pecinha na outra, não é difícil enxergar isso daqui. E aí que tá o grande desafio. Fazer milhões e milhões de brasileiros enxergar isso também. Como já diria o Galvão Bueno, o que faz falta, o jogo ontem da seleção sem o Galvão Bueno não é a mesma coisa. Haja coração, amigo. Brasil é teste pra cardíaco. A gente dá uma brincada aqui nessas horas, mas a única coisa que nos resta, porque esse ano, meu amigo, forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.